Shalom desde Sião. Notícias de Israel, Café Torá apresenta ABC da Páscoa Judaica e Messiânica. Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Notícias de Israel, Café Torá, e estou agora no segundo capítulo sobre o Pessach, a Páscoa Judaica. E neste dia estarei falando sobre as subdivisões da Páscoa e basicamente o que se faz durante a festa. Não é a instrução de cada detalhe do que será feito, mas uma instrução geral do que é feito para que você tenha uma ideia de como o povo de Israel comemora essa festa, não somente à luz da tradição, mas também, obviamente, à luz da palavra de Deus. Está gostando? Deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você está no Instagram, clica aí no coraçãozinho e compartilhe. Meu muito obrigado, e eu quero lembrar a vocês que esta festa e seus detalhes estão descritos em 2 dos nossos livros, o Festa e Memoriais de Israel e a Enciclopédia da Páscoa. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que na Enciclopédia da Páscoa vocês vão ter mais detalhes, mais receitas e também tem um adendo aqui que mostra o texto que é lido durante a cerimônia do Pessach. Aqui não tem esse texto, aqui fala sobre o Pessach, mas aqui fala exatamente o que você deve declarar durante a festa do Pessach. Mas eu tenho uma surpresa para você, eu vou estar trazendo esse texto aqui oralmente para vocês também, nos próximos capítulos, tá bom? Então, se você está gostando, compartilhe, deixe o seu comentário e clica em gostei, deixe o seu joinha. Bem, sobre as subdivisões do Pessach, a festa é dividida basicamente em 3 partes e está conectada também com a festa das semanas, a festa de Pentecostes, através do que a gente chama de contagem do Homer. E existe uma discussão teológica aí entre algumas ramificações rabínicas, quando é que deve começar a contagem do Homer, mas eu vou estar falando sobre isso daqui a pouquinho. Então, quais são as subdivisões básicas do Pessach? Nós temos o primeiro Pessach, nós temos no meio da semana, os 5 dias do meio, nós temos o que a gente chama de Chol u'Moed, que significa comum e dia de visitação, dia de festa, e no 7º dia nós temos o segundo Pessach. E eu vou também estar falando para vocês nos próximos capítulos sobre quando exatamente, ou provavelmente, Yeshua morreu e ressuscitou. Afinal de contas, todos os principais eventos da vida de Yeshua estão relacionados com as festas judaicas. Mas vamos voltar às subdivisões. No primeiro dia do Pessach, que começa ao pôr do sol da véspera, ou seja, o Pessach vai cair num domingo ou numa segunda-feira, quando é que se começa a comemorar e quando é que se faz a ceia de Pessach? Se faz na véspera, ou seja, quando há a viração do dia em Israel. Então, para esclarecer melhor para vocês, os dias no Brasil viram a partir da meia-noite. Na tradição judaica e bíblica, diz que foi a tarde e a manhã o dia seguinte. Portanto, para os judeus, para o povo de Israel, o dia não começa à meia-noite, e sim ao pôr do sol do dia anterior. No caso, estamos aí no verão, vamos dizer que o sol esteja se pondo às 6 da tarde, em Israel, é neste horário que começa o dia para nós. Para vocês é a véspera, para nós já é um novo dia. E isso também está relacionado com a questão sobre que dia Yeshua ressuscitou. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas no primeiro dia do Pessach, que em 2024 vai cair no dia 22 de abril, 22 de abril ao pôr do sol, todas as casas de Israel estarão comemorando. E este primeiro dia se encerrará no dia seguinte, ao pôr do sol. Neste dia costuma-se somente celebrar. Os ultra-ortodoxos não saem de suas casas, e se eles foram para hotel, eles não saem do hotel, eles comemoram lá, se eles foram para casa de parentes também, evitam de sair assim à distância, porque é como se fosse um sábado. Você não pode pegar um carro para os ultra-ortodoxos e viajar, e pegar um trem e viajar
porque isto estaria infringindo a lei do sábado. Ou seja, para o povo de Israel, o primeiro dia do Pêssar e o último dia de Pêssar são considerados Shabat. E isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor a questão da morte e a ressurreição de Jesus. Os dias da semana que eu chamei de Hol Moed, na realidade são como se fosse ponto facultativo, vamos dizer assim. Por que isso? Porque na própria Torá está escrito que nesse dia as pessoas poderão comprar, trabalhar, preparar-se para a festa, Hol Moed, ou seja, um dia comum, mas também um dia de festa, um dia de visitação. E as pessoas costumam, quando começa esse dia no pôr do sol, se reunirem novamente para celebrar o Pêssar. Se você não é ultra-ortodoxo, se você é uma pessoa que quer comemorar conforme a grande maioria em Israel, que é laica ou tradicional, comemora, neste dia costuma-se pegar carro e viajar, e visitar parentes, e ir à praia, ir nos parques nacionais, fazer um churrasco. O clima nessa época normalmente é muito bom, e é assim que a grande maioria dos israelenses festejam durante a semana de Pêssar. Quando chega novamente no 7º dia, ao pôr do sol, é novamente um Shabat. E por ser novamente um Shabat, é exatamente neste momento em que para-se novamente e faz-se uma ceia com as famílias mais próximas e se comemora mais um Pêssar. Então nós temos o primeiro Pêssar e o segundo Pêssar, e no meio nós temos Hol Moed, ou seja, dia comum e dia de festejar. Bem, esses são alguns detalhes por alto sobre o que acontece nesta semana, mas acontece uma outra coisa nessa semana que eu falei anteriormente, que é a chamada contagem de Homer. E na contagem de Homer nós temos uma discussão teológica sobre isso, se deve iniciar imediatamente com o sacrifício que é feito no primeiro dia da Páscoa, ou seja, em 2024, no dia 23, para vocês aí, que é pela manhã, ali começaria a contagem de Homer, ou a contagem de Homer começaria no dia seguinte, ou seja, no primeiro dia de Hol Moed. E há aqui discussões, nunca foi realmente definido qual é exatamente a data, mas o fato é que essa contagem hoje basicamente é feita a partir do primeiro dia após o dia da Páscoa, ou seja, o primeiro dia do Hol Moed. 50 dias depois, nós temos o que a gente chama de Festa das Semanas, e vocês conhecem muito bem como Festa de Pentecostes, quando o Espírito de Deus é enviado para a terra para habitar em todos aqueles que creem. Bem, este é um resumo geral sobre o Pêssar. Se você quiser ficar mais bem informado sobre isso, está tudo aqui no Enciclopédia da Páscoa Messiânica ou no Festas e Memoriais. Se você quiser ficar mais inteirado sobre a ceia em si e o que dizer e não dizer nela, eu recomendo o Enciclopédia da Páscoa. No próximo capítulo estaremos trazendo mais informações, mas antes de ir, deixe aí o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você está no Instagram, aperta o coraçãozinho e também compartilhe para nós, por favor. Meu muito obrigado e até o próximo programa. Notícias de Israel, Café Torá acabou de apresentar ABC da Páscoa Judaica e Messiânica.